Oi, eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Além disso, eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Atualmente eu só trabalho com psicologia. E estou aqui para falar desse tema para você, que eu tenho certeza que se você tá aqui, se você chegou nesse vídeo por algum motivo, é porque você tem muito interesse nesse assunto, sobre qual é o seu propósito de vida. Olha, veja bem, eu tenho um tempo de caminhada dentro da minha profissão, fora da minha profissão também, experiência de vida, mas tudo isso conta para eu falar sobre esse tema. Além, obviamente, da minha profissão psicóloga. Então, isso também conta para eu abordar esse tema com todos vocês aí. Além disso, o fato de eu ter satisfação na minha vida também me capacita para falar desse tema com vocês hoje. Pois é. Então, fica aí comigo, que é disso que eu vou falar hoje com vocês. Não saia daí. Fica comigo até o fim, que eu vou passar dicas importantíssimas para vocês a respeito do seu propósito de vida. Por que esse propósito de vida é tão importante? Justamente porque quando eu estou coerente com o meu propósito, né? Digamos que todos têm um propósito, a gente pode construir esse propósito em cima dos nossos valores. Então, esse é o ponto principal desse vídeo, porque são os nossos valores que norteiam a nossa felicidade. Se a gente tá alinhado com os nossos valores, ou se a gente não está alinhado com os nossos valores, isso vai ser diretamente proporcional ao nosso FIB. Sabe o que é isso? Felicidade interna bruta. Fica comigo que você vai entender do que eu tô falando. Bom, vamos falar de felicidade interna bruta, a autossuficiência para a felicidade e o propósito de vida. Tá tudo convergente aí. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que o famoso Google tem direcionado para as pessoas que estão buscando uma qualidade de vida melhor, tem falado bastante ou tem dado muitas dicas de publicidade, de propaganda, de anúncios, de cursos, de outros profissionais que também estão investindo nessa área, sobre autoestima, sobre felicidade, sobre autossuficiência. Então eu tô aqui para falar em linhas gerais tudo o que eu conheço de melhor sobre esse tema, tá? Então, primeiro de tudo, você quer ser feliz? Primeiro de tudo, todo mundo busca felicidade. Então, ninguém tá aqui para ser infeliz, para sofrer. Se a gente sofre é porque a gente tá desalinhado com alguma coisa. Primeira coisa, as nossas crenças, que são os nossos pensamentos, eles estão disfuncionais. Então, começa por aí. Se eu tô sentindo qualquer emoção negativa, tristeza, raiva, melancolia, irritação, ansiedade, enfim, por aí vai. Qualquer uma dessas emoções mais negativas significa obrigatoriamente que eu tô tendo um conjunto de pensamentos disfuncionais, ou seja, pensamentos que não estão funcionando, que não fazem sentido. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar. Aliás, eu já gravei vários vídeos falando sobre esse tema. Se você quiser, tem uma playlist só sobre as técnicas da terapia cognitiva comportamental. Enfim, uma playlist só de ansiedade, outra só de estresse, outra só de satisfação profissional. Então, tem várias playlists no meu canal. Se você quiser, tenho dicas adoidado lá, tá? Mas em linhas gerais, se eu sou um pensamento disfuncional, seria o quê?
tô andando na rua, olho para uma pessoa que não me cumprimenta, que é meu amigo, e eu já crio na minha cabeça que ele não gosta de mim, porque ele não olhou para mim. Ele não gosta de mim. É um pensamento disfuncional, não faz sentido. Eu interpretei, tirei uma conclusão em cima do que eu vi sem tirar a prova disso. Pensamento disfuncional. Assim, via de regra, pensamento disfuncional seria isso. Outro pensamento disfuncional, eu acreditar que tudo é 880, né? Ou as coisas vão dar sempre certo para mim ou vão dar sempre errado. Se deu errado, logo vai dar tudo sempre errado. Essa é uma conclusão totalmente disfuncional. Generalizações, catastrofização, tudo isso é uma coisa que tem a ver com disfuncionalidade cognitiva. Ok? Beleza, então é isso. Sabendo disso, qualquer um desses pensamentos disfuncionais vão gerar sofrimento. Então a gente começa por aí. Melhor maneira da gente não ter esse tipo de pensamento? Qual é a resposta? Fazendo terapia. Claro, a gente tem essas técnicas todas aí que estão disponíveis para todo mundo ver, né? Que são técnicas que hoje em dia, por eu estar utilizando outra abordagem também associada à terapia cognitiva, que é o EMDR, qualquer uma dessas técnicas da terapia cognitiva eu chamo de paliativas. Elas vão apagar incêndio. Na hora do vamos ver, o que está passando na minha cabeça? Opa, com o tempo, com certeza, uma mudança efetiva vai acontecer, porque a terapia cognitiva tem evidências científicas de que funciona e faz parte do rol de terapias breves. Porém, como eu sou estudiosa do assunto, eu descobri outra abordagem que eu acho que é muito mais funcional, que é o EMDR. Então, assim, é isso. Essas técnicas você pode encontrar aqui no meu canal, algumas delas, e você pode aplicar. Agora, o que vai funcionar individualmente, mesmo porque a terapia é para trabalhar em cima da sua particularidade, né? Então, você é um indivíduo, você que está me assistindo, é uma pessoa totalmente diferente do seu amigo, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu sobrinho, da sua irmã. Você é uma pessoa única, singular, com problemas únicos e singulares. Então, não dá nunca pra gente generalizar qualquer coisa, qualquer tratativa, qualquer resolução para você. Eu não posso dizer que uma coisa vai funcionar para você da mesma forma que vai funcionar para outra pessoa. Entende? O que a gente tem é evidências científicas, o que a gente tem é vários fatos que nortearam algumas pesquisas dentro da abordagem da TCC, do EMDR, enfim, e que funcionam. E aí a gente aplica com várias pessoas e cada um vai trabalhar com temáticas específicas dentro do seu caso. Bom, sabendo disso, então, um pensamento a gente pode modificar aplicando técnicas. Mas só essas técnicas não são suficientes. Eu preciso fazer terapia. Então, esse é o caminho, terapia. Beleza? Ótimo. Terapia de cura de traumas é EMDR? Perfeito. Então, estou aqui fazendo propaganda de mim mesma e de todos os profissionais que utilizam dessa abordagem porque é excelente. Pronto. Busca a sua terapia, coloca a sua terapia em dia. Esse é o primeiro passo. Mas assim, já que o tema é a felicidade interna bruta, autossuficiência e tudo mais, esse tema específico eu fiz um recorte de algo que, o que eu vejo? Nem todo profissional da psicologia vai trabalhar especificamente. Eu sou o tipo de pessoa que tudo que eu vejo que funciona eu levo para os meus pacientes. Então assim, beleza, eu aplico técnicas da terapia cognitiva comportamental e do EMDR, ótimo. Só que eu não fico só nisso. Eu tenho sessões que eu passo com o meu paciente só com resolução de problemas, que também é uma técnica da terapia cognitiva comportamental. Só ali conversando, né? Fazendo a pessoa enxergar de uma outra forma. Eu sei que só isso não é suficiente para promover uma mudança no paciente. Mas o fato de eu abrir, né, desatar alguns nós para ele, já vai fazendo lampejos para ele de ideias que depois, num reprocessamento da terapia EMDR, que quem já fez essa terapia vai entender, e quem não estiver entendendo, pode ir lá na playlist só da terapia EMDR, que eu tenho uma playlist só sobre esse assunto.
Então, assim, eu vou abrir pontas em algumas sessões que eu vou ficar só conversando, fazendo resoluções de problemas, que não é conversa, papo furado, é resolução de problemas. Então, nessas sessões, eu tô plantando sementinhas na cabeça do paciente para que quando ele for fazer o reprocessamento dentro da abordagem MDR, ele vai começar a mudar, né? Ele vai começar a se transformar, se transmutar. Então, isso é interessante da gente pensar. Tá, eu sei que isso só não é suficiente, mas eu gosto de levar todas as técnicas possíveis que eu conheço, que eu vejo que funcionam para dentro do setting terapêutico. Uma das técnicas que, assim, sinceramente, eu nunca vi um psicólogo fazer isso comigo e olha, eu vejo que essa técnica é fundamental, é essencial para quem quer uma autossuficiência, uma autonomia afetiva, para quem quer conquistar isso. De novo, não é a única coisa, não vai funcionar sozinha, mas é complementar e eu acho essencial. Eu descobri que quando a gente clareia algumas coisas na cabeça, o conhecimento também traz lucidez e uma possibilidade de mudança, que é uma coisa que eu aprendi muito com a TCC, com a terapia cognitiva comportamental. Então, assim, essa técnica é uma técnica que é muito importante para quem quer buscar essa autossuficiência, essa autonomia afetiva, para quem quer sair da dependência emocional. É um passo importante. Vamos lá. O que acontece? Eu preciso ter muito claro para mim quais são os meus valores e não é comum a gente ouvir as pessoas falarem disso. O que são valores? Primeiro que ninguém sabe o que é valor. Eu faço questão de colocar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo com uma lista de valores. Vou colocar, mas eu não gosto, vou deixar muito claro, eu não gosto de me ater a essas listas prontas, porque a gente pode criar valores que não existem em palavras e que a gente cria palavras. Eu gosto de criar palavras, porque elas vão traduzir muito melhor o que é aquele valor para mim, entende? Mas de qualquer forma, tem essa lista aí. Um exemplo que eu posso citar, e eu vou citar o meu exemplo, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu também aplico tudo o que eu passo para os pacientes. Então, eu costumo aplicar, eu costumo colocar em prática, eu costumo trazer para mim, para o meu autoconhecimento, porque também é um valor para mim. Então, vamos pensar o seguinte, o que são valores? Para mim, os meus 3 valores fundamentais. Eu vou trazer os meus 3 valores fundamentais como exemplo aqui para vocês. Primeiro, autoconhecimento, evolução e liberdade. 3 valores fundamentais para mim, eu, pessoa, tá? Então, se eu tenho muito claro o que cada um desses valores significa para mim, na minha vida, na minha particularidade, vai ficar muito mais fácil eu saber o que eu admito e o que eu não admito na minha vida, quem eu coloco e quem eu tiro da minha vida, e quem nunca deveria ter entrado. E fica muito mais fácil eu ter mais clareza na tomada de decisão. Entendeu? A importância desses valores? Esses valores são nossos norteadores, porque eles dizem muito da nossa essência. Entende? Compreende isso? Então, quanto mais claro eu tenho para mim os meus valores, eles estão claros para mim, a lista dos meus valores fundamentais, mais eu facilito a minha tomada de decisão no momento de conflito, por exemplo, né? Menos tempo eu perco com as coisas, porque eu tenho muito claro o que é importante para mim, o que é fundamental, o que é essencial. Eu não vou ficar perdendo tempo, eu vou escolher entre comprar calcinha branca ou calcinha rosa. Exemplo péssimo, né? Mas tudo bem. Mas enfim, eu não vou perder tempo com coisas que estão totalmente contrárias aos meus valores. Eu vou direto ao ponto. Esses são os meus valores. Entendeu? Além disso, saber dos nossos valores é essencial para quando eu estiver em baixa. Sabe? Quando eu estiver com o humor mais deprimido,
quando eu estiver mais desanimada, desmotivada. Compreende? Então tá, estou desmotivada. Eu tenho essa lista de valores muito claras para mim. Tá muito claro para mim o que significa cada valor. Beleza, tá muito claro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar gatilhos que vão ativar esses valores para mim. E aí eu tenho que ter essa lista e essa tabela escancarada, colada na parede em algum lugar, porque ela vai me lembrar do que eu não posso esquecer, do que é essencial na minha vida, que eu não posso perder de vista. Porque se eu perco de vista, se eu me afasto dos meus valores, ou se eu me corrompo, porque quando você se afasta dos seus valores, você se corrompe, eu vou tender a ficar mais infeliz. Entendeu? Então, basicamente, o segredo para a autossuficiência, né, que geradora de felicidade, vamos dizer assim, é justamente você focar nos seus valores. Então, meus 3 exemplos: liberdade, autoconhecimento e evolução. Autoconhecimento. Eu cheguei na conclusão que o autoconhecimento é um valor para mim, olhando para minha história de vida, olhando para minha vida inteira, desde na minha infância, adolescência, fase adulta até hoje. Eu percebo que o autoconhecimento foi algo que eu busquei intuitivamente, sabe? Que eu sempre busquei. Então, assim, eu sempre quis me conhecer, mas sempre com o objetivo da evolução, por isso que eu coloquei evolução também, né? E não só nesse sentido. Então, mas vamos focar no autoconhecimento. Eu sempre busquei ao longo da minha vida de forma intuitiva. Seja a partir de livros, depois com terapia, depois me levou a fazer psicologia. O que mais? Filmes, qualquer filme. Me interessa muito mais os filmes que são reflexivos, que são psicológicos ou que têm a ver com histórias de vida baseadas em fatos reais, porque eles vão me agregar em termos de autoconhecimento, porque o outro também serve de espelho para mim. No caso da minha profissão hoje, ela está totalmente alinhada com esse valor, né? Porque eu aprendo muito com os meus pacientes, né? É ilusão a gente pensar que a gente se separa totalmente, eu sou eu, você é você. A gente se mistura ali. Claro que durante as sessões eu vou avaliar esse paciente com técnica e não vou dar opinião de nada, enfim. Mas ali eu também tô atenta. Quando eu saio dali, eu reflito. Então eu tô aprendendo com os pacientes também, muito mais, né? Então esse também é um ponto. Então o autoconhecimento girou em torno da minha vida toda, até em escolhas espirituais, né? Então aí entra o outro valor, que é a evolução. Então eu falo assim, eu tenho que investir no meu autoconhecimento também para eu evoluir, eu preciso ser melhor do que eu sou hoje, né? Esse é um ponto que tem a ver com a evolução para mim. Além de também evolução profissional, também busquei muito conhecimento também é um valor para mim. Então, aonde você coloca mais a sua atenção tem a ver com os seus valores. Aquilo que você dá mais importância tem a ver com os seus valores. Aquilo que te incomoda no outro, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com a sua história, mas te incomoda, o tema que te incomoda. Basta você ver na TV uma notícia. Uma notícia que envolve a temática injustiça. Pronto, sempre você cai nessa coisa de, nossa, isso daqui me machuca, me pega. Toda vez que eu vejo um negócio relacionado à injustiça. Então, a justiça é um valor para você. Compreende? Uma maneira de você começar a perceber quais são os seus valores é você olhar para a sua história de vida. É você olhar para a sua história de vida, tá? Olha para a sua história de vida, olha para a sua biografia. Vê o que mais apareceu, o que você mais buscou, o que foi intuitivo, o que foi agradável. Eu busquei porque eu gosto. E aquilo que mais te incomodou em termos de temática geral, entende? Então, é uma dica para você chegar nos seus valores. Pode ser um pouquinho difícil, mas de repente, por que não? Se você faz terapia, leve pro seu terapeuta.
leva essa bucha para ele. Eu trabalho com isso também durante a sessão. Posso ficar uma hora inteira da sessão só fazendo essa dinâmica dos valores, que ela é muito particular. Eu criei, né? Eu agreguei com coisas que eu fui buscando, agreguei e eu uso na clínica também, tá? Eu associo não só os valores, eu acho que eles não podem ficar isolados. Eles devem obrigatoriamente se unirem aos nossos pontos fortes. Então, e daí a gente tendo uma noção clara dos nossos valores e pontos fortes, aí sim facilita ainda mais a nossa tomada de decisão. Quanto mais a gente converge os valores e converge os nossos pontos fortes, mais satisfação a gente vai ter em várias áreas da vida, entendeu? Esse combo todo que eu tô falando aqui, faz com que eu facilite também algumas conclusões, né? Por exemplo, orientação profissional. Também o valor é uma base para essa orientação profissional. Os valores também são bases para tomadas de decisões críticas na vida, entende? Eu não posso perder esses valores de vista, sabe? E então, eu criando esses gatilhos, o que vai estimular quando eu estiver muito triste? O que vai ativar o meu valor da liberdade? Por exemplo, a liberdade para mim, eu sou uma pessoa que, para mim, a liberdade é essencial, sabe? Eu fui extremamente infeliz toda vez que eu trabalhei numa empresa, por exemplo. Para mim, eu tenho que ter liberdade em todos os sentidos, inclusive profissional. Ou seja, eu sou autônoma hoje, eu não dependo de empresa, eu trabalho por conta, né? Então a liberdade para mim é um valor essencial. Eu vou ser infeliz se for diferente disso. Isso vale para profissão e para relacionamento. Qualquer pessoa que me prendeu ou me trouxer uma sensação de prisão, eu vou querer me afastar. Seja no relacionamento afetivo sexual, seja na amizade, seja em parceria, o que for. Então eu necessito dessa liberdade. Então, se é um valor para mim, como que eu posso buscar e ativar esse valor para mim? É quando eu consigo, por exemplo, num dia de semana comum, não tenho a obrigação de cumprir 8 horas semanais de trabalho. Eu posso ir ali na esquina tomar um café se eu quiser. Deu vontade de tomar café, vou ali. Deu vontade de ir no shopping, eu vou. Deu vontade de dormir até tarde, eu durmo. E é isso, porque eu tenho liberdade. Então, isso são ativadores de liberdade. Mesma coisa, questão financeira. Se eu sinto que eu tô me aproximando da independência financeira dia após dia, isso também me ativa a sensação de liberdade. Então, eu ter claro esses gatilhos para mim são essenciais, né? Então, enfim, basicamente é isso. Eu não sei se ficou clara a ideia para vocês, mas os valores eles são fundamentais na nossa vida. O que são os valores, né? Eu não dei essa definição no início, mas os valores são um conjunto de qualidades que nos definem. Então, assim, se a gente for falar de valor, além do que são aquilo que é importante para nós, que é essencial, que assim, eu não admito minha vida sem isso. É uma boa definição de valor também. Ou é aquilo que eu tenho que ter na minha vida, porque senão não sou eu. Porque senão não tem a ver comigo. Porque senão eu não tô sendo feliz. É isso. Melhor definição de valor. Então isso tudo precisa estar claro para mim, né? É claro que, né, assim, por isso que eu reforço a importância de fazer terapia, porque às vezes a gente pode ter valores que não são tão saudáveis. Os valores são neutros, mas você pode valorizar coisas demais em detrimento de outras, e isso pode te prejudicar. Da mesma forma que a gente tem muitos pontos fortes que estão ociosos por conta de defeitos ou pontos fracos que a gente tem, que a gente precisa trabalhar, reciclar, ressignificar em terapia. Então, por isso que a terapia é fundamental, que tem a ver com o autoconhecimento, né? Então, só pra gente fechar, eu deixei abaixo um link também com um arquivo, com uma tabela que eu criei para você se organizar melhor. Pode ser que fique confuso.
Aí eu vou te sugerir uma outra coisa, você agendar uma consulta comigo para de repente a gente conversar a respeito só desse tema. Se você quiser depois fazer terapia, a gente agenda. Mas se não, você fica só com essa mentoria, vamos dizer assim, a respeito dos seus valores, para te dar um pouco mais de autossuficiência em prol da felicidade, da independência afetiva, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque quanto mais você compartilha, né, mais chances a gente tem de atingir pessoas que precisam desse vídeo. Se você curtir, a mesma coisa. E não deixe de se inscrever no canal, porque daí você também ajuda o canal a crescer, né? E me ajuda aqui também, ok? Até o próximo vídeo.